ouvintes, sou André Nascimento, gerente pedagógico do Colégio Ana Teresa, e no nosso podcast especial de hoje vamos abordar um tema extremamente relevante, que é o empreendedorismo. E para fazer parte desse nosso bate-papo, nós temos aqui ilustres convidados, né, que vão desenvolver esse tema conosco hoje, que é a economista Fernanda Manhã, né, que é gestora de inovação do Hub CMA, empresária, né, e parceira da empresa da qual, né, nós atuamos juntos no projeto das startups no Colégio Ana Teresa. E Fernanda é uma parceira de um projeto muito bem sucedido e que tem nos dado assim, uma alegria muito grande em participar. Além disso, contamos aqui com a participação de Giovana Laís, né, aluna do terceiro ano do ensino médio, e Iago Silva também, estudante do terceiro ano. Então vamos começar, né, nosso bate-papo. Fernanda, eu gostaria que você compartilhasse conosco um pouquinho da sua jornada, da sua experiência como empreendedora, né, e CEO da Vexta Educação. E como é que você chegou, na realidade, né, na educação? Né? Você como economista, como uma pessoa, né, ligada às empresas, né, ligada à inovação, como é que a educação chegou? Foi uma escolha? Você escolheu a educação ou a educação me escolheu? Me conte aí. A educação me escolheu, André. Bom, na verdade, eu comecei dentro da faculdade mesmo, num projeto social. Eu criei um projeto para pessoas endividadas com problemas de dívidas, né? Chamava Solux Reprograma. Era um programa para pessoas com dívidas voluntariamente reprogramarem seus orçamentos. Era um programa gratuito em que eu atendia pessoas carentes, né, que tinham problemas com essas dívidas. E aí eu fui percebendo nesses atendimentos, a gente inclusive atendia pessoas imigrantes, né? A gente atendia em vários idiomas, pessoas até atendiam espanhol e tudo mais, era bem bacana. A gente foi percebendo que às vezes não dava, não tinha mesmo mais onde cortar, os gastos assim eram muito necessários, e a gente foi começando a falar sobre empreender, né, para essas pessoas, né, sobre empreendedorismo de necessidade, para que elas pudessem ampliar as perspectivas de negócio, para que elas pudessem ampliar o orçamento. E aí eu fui percebendo que a gente precisava falar sobre empreender com as pessoas, porque a gente estava tratando de uma cidade, realmente uma cidade pobre, uma cidade com pouca capacidade mesmo de orçamento. E aí eu comecei a falar sobre isso e esse tema foi começando a me apaixonar. E aí eu tenho filhos pequenos também, e minha filha começava a falar muito de gastar, eu falei, não, vamos começar a falar sobre economizar, E aí isso foi me instigando. E aí eu comecei a fazer palestras, fiz palestras no CIEE sobre educação financeira, né? E aí eu comecei a falar sobre o tema de educação financeira e empreendedorismo, fui fazendo essas palestras. E aí eu criei toda uma metodologia, principalmente para crianças. E aí eu comecei a fazer em algumas escolas particulares aqui de Salvador, né? E aí a gente começou a fazer esse programa para escolas particulares. E aí foi a educação que me escolheu, eu acho, né? Porque foi basicamente assim que surgiu o projeto. Muito legal. E como é que é a sua experiência, né, nessa sua trajetória como empreendedora, de alguma maneira determinou ou influenciou o tipo de abordagem que a Vexta Educação faz nos seus projetos como Startup School? Bom, na verdade, a minha experiência também tem muito a ver com um pouco do que eu vou trazer aqui para o Deaton. Quando eu começo a fazer esse projeto, né, de startup, eu pego essa minha ideia que eu tenho da faculdade e levo para um hackathon, que é uma maratona de inovação. E eu ganho essa maratona de inovação e pego uma grana com essa maratona de inovação, uma premiação, para desenvolver essa minha empresa. Então é um pouco disso tudo que vai ser a semente do que vai ser esse Deaton aqui hoje. Então, para vocês verem como as oportunidades estão nos lugares mais diversos que você possa imaginar. Então, assim, eu peguei essa ideia ganhou uma maratona nacional, que foi a sementinha aí da minha empresa, com esse projeto de desenvolvimento socioemocional para adolescentes e de empreendedorismo mesmo, pegando as soft skills, pegando aquelas ideias e trazendo para os adolescentes uma nova forma de empreender, mas na verdade não é sobre empreender necessariamente, é sobre desenvolver as habilidades empreendedoras. Por quê? Porque quando você vai empreender, você aprende a fazer um monte de coisa. Quando você está vendendo, você está trabalhando a oratória ali.
você está convencendo, você está fazendo marketing. Quando você está aprendendo a vender, você está calculando o preço, você está aprendendo ali um pouquinho de matemática. Quando você está aprendendo ali um pouquinho de design, você está aprendendo um pouco também de outras estratégias. Então, você vai desenvolvendo um monte de habilidades quando você empreende. Então, a minha ideia era desenvolver habilidades pessoais durante esse projeto de empreendedorismo. Não era necessariamente sobre empreender, era fazer com que a pessoa pudesse ter contato com um monte de habilidades e que o adolescente, ao ter contato com esse monte de habilidades, ele pudesse ver o que ele gostava mais. Então, eu gosto mais, quando eu estou empreendendo, eu gosto mais do calcular o preço, então eu gosto mais de matemática. Então, quando eu for escolher minha profissão, provavelmente eu gosto mais de exatas. Eu gosto mais dessa parte de design, de desenhar o produto, então provavelmente eu gosto mais dessa área, mais voltada para design, arquitetura e essas coisas. Mas será que eu gosto mais dessa parte de convencimento, de oratória? Será que eu gosto mais de pesquisar sobre o produto, sobre as opiniões das pessoas? Será que eu gosto mais de jornalismo? Será que eu gosto mais de comunicação? É essa a minha vibe? É essa a minha praia? Então, é isso aqui que eu gosto. Ou será que eu tô aqui, ó, nos direitos aqui, eu tô pesquisando, eu curti isso, é isso aqui, é o direito do... que eu vou para esse caminho, é minha área, entendeu? Ou não, eu comecei a pesquisar aqui o produto na parte de saúde e tal. Então, assim, quando você vai pesquisando, a jornada do empreendedor, ela é tão diversa que ela vai potencializando você conhecer tanta coisa que você vai percebendo que você pode até facilitar a jornada do estudante de perceber o que é que ele gosta, que é muito difícil, porque eu mesma já disse aqui, né, antes de começar o podcast, eu fiz direito, mas no meio de direito eu fui fazer economia e eu tinha aquela coisa dos meus pais, assim, eu passei na UNB, né, na Universidade de Brasília, que é uma das melhores do país, não, praticamente a melhor, e passei na UFBA e meus pais falavam, não pode largar, não pode largar. E aí eu passei, enquanto isso, em economia, e eu ficava fazendo uma de manhã, uma de noite para não largar, porque ficava na loucura. Nossa, então, imagina. assim, e aí eu ficava naquela coisa para não largar, fiquei fazendo uma de manhã, imagine, fazer 2 faculdades, uma de manhã, uma de noite para não largar. Acabei depois fazendo economia de noite e me formando em economia, porque eu sei o quanto é difícil escolher e eu sei o quanto é difícil bancar a decisão. Então, a startup, a gente fala muito sobre startup, mas assim, é sobre um pouco sair do adolescer, é sobre tomar a perspectiva adulta, é sobre tomar suas próprias decisões, é sobre sair um pouco daquela coisa do, eu sou líder porque eu botei o meu nome no papel. Não, eu sou líder porque eu tomei minhas decisões, eu sou líder porque a partir de agora eu tô aqui nessa equipe fazendo acontecer. Eu sou líder porque a partir de agora eu tô fazendo um projeto e eu tô bancando o meu projeto. Eu sou líder porque eu tô percebendo nesse projeto, eu tô pesquisando, eu tô criando, eu tô fazendo uma coisa nova. E eu sou líder porque o mercado de trabalho hoje espera que as pessoas solucionem problemas. E startup é isso. A gente lança o desafio e vocês, nas startups, solucionam os problemas. Então, a gente faz isso com vocês o tempo todo. A gente está lançando desafios para que vocês solucionem problemas. Então, a gente está trabalhando vocês para vocês estarem aptos ao mercado de trabalho. Eu sou suspeita em dizer que os alunos que saem daqui saem muito mais preparados para a gente estar no estágio, estar no mercado de trabalho, do que os alunos que não passam por esse projeto. Para vocês, né, que a nossa audiência aqui que não sabe, Fernando é CEO da Vex Educação, que desde 2020 realiza uma parceria conosco, justamente no projeto que nós intitulamos de Startup Adventure, que é esse grande desafio, né, que os nossos alunos realizam, essa grande jornada de inovação que eles realizam na terceira etapa do projeto de iniciação científica. Mas aí, para a gente fechar esse primeiro momento nosso, né, entrarmos no segundo ponto desse nosso bate-papo, eu queria, Fernanda, que você falasse um pouquinho sobre assim, quais são as lições valiosas que você acumulou. Se você pudesse citar pelo menos uma ou duas que você, né, traz, que você carrega a partir dessa sua trajetória empreendedora. Eu acho que serviria, inclusive, muito para, não é, para falar um pouco, né, para essa galera que está chegando, né, que está vivenciando um momento de tomada de decisões, que está vivendo, né, um processo de mudanças importantes. E já, como a gente estava conversando anteriormente aqui na gravação,
antes de gravar, já estamos entrando já na vida adulta. Então, assim, as decisões são cada vez mais complexas, né? E a gente precisa estar se preparado. Então, assim, na sua trajetória empreendedora, o que é que você traz, assim, como... Se você pudesse, para os nossos, né, alunos especialmente, que tipo de lição você acredita que essa trajetória trouxe para você? Cara, empreender é difícil, mas assim, a vida é difícil, né? O que a trajetória empreendedora me ensinou é que você sempre pode começar novamente, né? Não acertei de primeira na minha vida pessoal também não acertei de primeira, na minha vida acadêmica não acertei de primeira. Então assim, nos meus relacionamentos não acertei de primeira, na minha vida acadêmica não acertei de primeira, na minha empresa não acertei de primeira. E tá tudo bem, e eu tô aqui, e eu tô super bem sucedida, tenho 2 filhos lindos, tenho uma empresa, tô bem colocada no mercado, acho que tô muito bem para 34 anos, então assim, tô com colágeno em dia, tô ganhando bem, e a verdade é isso, não fica neurotizado em acertar de primeira, cara. Eu acho que é uma pressão absurda que se faz na cabeça dos jovens com 17 anos, acerta, escolhe. Cara, se não acertar de primeira, você vai sobreviver, você vai ficar bem, vai dar tudo certo. Vocês vão conseguir, vocês vão sobreviver e vai ficar tudo bem. Fiquem tranquilos, escolham, vão com tranquilidade, vai dar tudo certo. Vocês têm as habilidades necessárias, vocês precisam ter disciplina. Disciplina é mais importante do que qualquer outra ferramenta. Às vezes a gente supervaloriza algumas ferramentas. A gente fala assim, tal pessoa é super inteligente. Isso é uma coisa que eu aprendi muito. Vários colegas meus, né, que eram super assim fora da curva, e às vezes não tinham a disciplina necessária para alcançar. Uma coisa que eu aprendi com o tempo é que a consistência é melhor do que qualquer outra ferramenta. O meu nutricionista me disse uma coisa essa semana, eu sei que eu tô mudando um pouco do assunto, mas eu achei fantástico. Ele me disse o seguinte, se você for pra academia um dia e gastar 10 horas, você vai emagrecer? Aí eu falei, não, mas se você for 10 minutos por dia, aí ele, 10 minutos não é nada, né? Aí eu falei, mas 10 minutos por dia é consistência. Então é isso que eu digo, entendeu? 10 minutos por dia de estudo é consistência. 10 minutos por dia de estudo não é nada, mas é consistência. Então assim, 10 minutos por dia de estudo, não se estressar com as coisas, assim, não fazer das coisas, porque eu sei que nessa fase de vocês tudo parece muito maior do que é. Não se neurotizar em acertar de primeira. Eu tô aqui, André tá aqui, e eu tenho certeza que ele também errou em algumas escolhas. Com certeza. E às vezes o bom gestor acertou 80% das vezes, e acontece. Então assim, fiquem tranquilos que vocês vão sobreviver, cara. Eu garanto que vocês vão sobreviver. E já nesse clima, né, a gente vai pedir a colaboração aqui de Fernanda justamente para a gente falar da grande novidade desse ano, do projeto, né, terceira etapa, que é o Ideaton. Né? Esse ano nós adotamos um formato diferente, né? Nós iniciamos com a proposta de uma jornada de inovação, justamente para, né, preparar os meninos naquelas habilidades que seriam necessárias para esse grande desafio, e a finalização dessa jornada é exatamente o Ideaton, essa maratona, né, de criatividade, pensamento inovador, que é a proposta de finalização do projeto desse ano. Eu queria, Fernanda, que você falasse um pouquinho sobre o que é o Ideaton e como é que ele se encaixa numa estratégia educacional. Ele acaba de dizer que o Ideaton é uma maratona e acaba de dizer e me perguntar exatamente isso aí que você disse. O Ideaton é uma maratona de criatividade e inovação. A gente vai fazer o quê? A gente vai lançar um desafio, na verdade a gente já lançou, né? Foram 4 ODS lançadas. E qual é a grande novidade desse ano? O que eu quis provocar em vocês foi uma inquietação. Eu não quero lançar um tema específicozinho para que vocês venham com temas específicozinhos. Eu quero deixar aberto. Eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês se inquietem, eu quero que vocês me digam qual o problema sobre aquilo. E dito isso, eu lancei um desafio geral e eu quero que vocês me tragam qual o problema. E dito qual o problema, eu quero que vocês me tragam uma solução para resolver esse problema.
Então, o Ideatom vai ser essa maratona. E durante 2 dias, a gente vai ter uns momentinhos de engajamento no meio, uns momentinhos divertidos. Vai ter torta na cara para quem errar pergunta. Giovana já tá aqui nervosa. Mas vai ser isso. A gente vai ter premiação. Vai ter premiação no final do Ideatom para a equipe primeiro, segundo e terceiro lugar. A equipe primeiro lugar vai ter um espacinho lá no coworking lá que eu trabalho. E ainda vai ter uma bolsa de aceleração. Então, assim, a equipe que ganhar vai ter muito, muito, muito espaço para desenvolver essa ideia, para chegar no mercado. Então, assim, é uma maratona de desenvolvimento pessoal, é uma maratona de desenvolvimento da ideia. Mas, principalmente, eu acho que é um amadurecimento de todo esse projeto. Muito legal. E aí eu vou passar a bola agora para os nossos convidados aqui, né? Giovana e Iago, né? Até para que eles também, de repente, possam entrar nesse bate-papo agora sobre Ideatom e falar um pouquinho de como é que tem sido a experiência deles. E até se tiver alguma dúvida também que eles queiram tirar aqui, eu acho que o momento vai ser agora. E aí, você quer falar? Pode começar. Pronto. Sobre essa inquietação que você mesmo disse, a gente, no início, a gente achou, quando lançaram as ODS, a gente ficou, meu Deus, o que é isso? Porque a gente queria muito se enquadrar no nosso tema, que a gente veio carregando no projeto todo. E Fernanda, não, gente, calma, pode sair também da caixinha. Só que como eu gostei, no caso, a nossa equipe gostou muito do nosso tema, a gente, não, mas eu queria trabalhar tanto aqui e tudo mais. Então, essas ODS, que foram desigualdade, tinha a ver com fome, foram temas realmente muito interessantes. E a gente tem essa mania de querer continuar com o nosso processo, porque a gente tem a gente não quer sair da área de conforto, né? Sobretudo o terceiro ano em si, não queria sair da nossa linha de conforto, porque a gente já tinha uma linha de raciocínio pronta, a gente já tinha vamos dizer que um projeto de texto a gente já tinha para nossa startup. Então, eu escolhi, pelo menos a nossa equipe escolheu, nós somos de equipes diferentes, a nossa equipe escolheu desigualdade e a gente pode falar sobre Claro, a nossa a minha equipe, ela tá falando sobre a musicalidade aqui nos bairros de Salvador e a gente pegou a desigualdade. Sobre tudo o estilo musical, o estilo musical baiano, que não é valorizado como os outros. E a gente fala sobre isso. Eu me lembro que teve uma atividade do Ideatom que eles pediram pra gente pegar alguns problemas, a gente meio que inventar uma situação, um problema, e puxar realmente os problemas que acontecem dentro desse mercadinho. Então, a gente idealizou uma mulher preta periférica que quer engajar a sua música e não consegue, por falta de recurso, falta de apoio. Então a gente foi puxando esses gatilhos que realmente causam inquietação e o que a gente pode trazer. O que eu achei muito interessante do Ideatom foi que eles falaram assim, não, vocês vão pegar o problema e vão trazer a solução também. A nossa equipe entrou em desespero, meu Deus, eu achava que o pessoal ia ajudar a gente com isso e a gente ficou muito nervoso. A gente vai ter uma facilitação no dia, exato, mas vai ser completamente diferente do que a gente fazia no passado. Exato. Vai ser um tiro curto. Então, assim, em vez de a gente fazer devagarzinho com vocês, a gente vai ter um tiro curto, a gente vai lançar um protótipo menor. É isso que a gente vai fazer de diferente. No ano passado, a gente tinha um acompanhamento de cada etapazinha. Isso. Agora, a gente vai fazer um tiro curto. Como é que a gente chama tiro curto? A gente vai estar lá com vocês numa imersão total. Vão ser 2 dias de pura imersão. A gente o tempo todo junto e colado. Antes era assim, vocês iam pra casa, faziam. Agora a gente vai estar lá a tarde toda junto, fazendo o tempo todo. A grande diferença é essa. Então, vai estar lá. Vocês vão estar lá. A gente vai lançar, gente, agora é a hora do problema. Aí vocês vão fazer problema. Correr, fazer problema. E aí vocês vão validar o problema. Valendo! Aí agora, gente, é hora da solução. Aí vocês vão trazer a solução. Aí validação. Então vai ser esse esquema meio correria, meio gincana, ao mesmo tempo que tá fazendo as soluções, entendeu? E aí nesse meio tempo a gente vai ter algumas atividades lúdicas e recreativas, uma tortinha na cara, um cabuzinho de guerra, só pra gente dar uma descontraída. Descontraída mesmo, né? Porque a gente fica super nervoso quando se trata disso. Principalmente porque, pelo menos a galera da nossa sala é muito competitiva.
Então a gente sempre quer... Não, a gente quer fazer o melhor problema. E a gente... agora vai ter uma Exatamente. competiçãozinha. Vai ter uma competição e vai ter algo pra vencer. Vai ter algo pra vencer, algo pra ganhar. Vai ter sim, vai então, ter nada é à premiação. toa. Eu gostei muito dessa ideia do Ideaton. Ai, que maravilha. É a sua cara mesmo. Né? A louca da gincana. Meu Deus. E você quer falar alguma coisa? Não, acho que essa pergunta já nem cabe mais, já foi respondida de forma indireta, que era o principal motivo de ter migrado do denominado Startup Adventure, que era nos anos anteriores, para agora para o Ideaton, foi algo que mudou bruscamente do ano passado para cá. Antes era Startup, então eu já tive o primeiro e o segundo ano de Startup. Quando eu escolhi o meu objeto de estudo na minha linha de pesquisa, eu já escolhi desde sempre, pensando na terceira etapa na Startup, para me facilitar, porque eu sei que terceiro ano tem Enem para estudar, tem um monte de vestibular, então é algo que tem que ser... na hora que eu escolhi, eu já pensei assim, pronto, eu vou falar sobre isso daqui na primeira etapa, isso aqui vai ser o tema do meu artigo e a Startup vai ser sobre isso aqui. Mas na hora que chegou o Ideaton, eu entrei em pânico. Sim. Normal. Porque mudou do nada, só que como houveram uns problemas muito grandes na primeira etapa com nível de comprometimento da equipe, de um sobressair melhor que o outro, de ideias que não batem, Sim. Aconteceu um Acontece problemão. sempre. E aí eu tive que fugir da minha equipe, Acontece sempre. mas como eu peguei o tema pensando já na startup, eu falei assim, não, eu vou guardar esse tema pra mim, eu vou catar uma galera que eu sei que faz e vou formar a minha equipe pensando já na startup. Quando cair a ficha, o Ideaton. Foi brusco, mas a gente tá conseguindo se adaptar aos poucos. As mentorias a gente tá conseguindo fazer tudo. Mas de qualquer forma foi uma coisa chocante. Porque o Ideaton, ele é menos cansativo do que a própria startup. Muito menos, né? Muito mais muito mais cômodo pro terceiro ano, que tem que se preocupar com coisas de fora, fazer o Ideaton, porque é mais simples e a gente não precisa deixar tudo pronto, sendo que a gente vai ter as 2 tardes do Ideaton pra deixar tudo na linha certa. Bacana, então vocês gostaram desse novo modelo, Sim, né? a gente gostou. E tem mais algo pra falar? Não? Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Vocês gostaram de deixar o tema livre pra vocês escolherem o que quiserem? Pronto, Sim. a gente gostou. Tipo, eu falei que como eu já tinha uma linha de raciocínio, eu decidi ficar no meu, mas a gente gostou da gente ampliar mais essa área de conhecimento, Porque sabe? a minha ideia era deixar o tema completamente livre pra vocês pesquisarem o que vocês quisessem. Sim. Foi muito boa a ideia, tanto é que a gente pensou várias vezes em fugir do nosso tema. Inclusive pesquisar moda, pesquisar arte, pesquisar o que Teve vocês uma galera quisessem. que saiu do tema no caso do Massa. projeto, pra ir fora nisso. Só Massa. que o terceiro ano a gente decidiu ficar mais na linha, porque como o Iago disse, Sim. a gente tem muita coisa pra fazer. Agora, sabe uma coisa que eu percebi com o Ideaton? Foi que, pelo menos pensando assim no Enem, redação e tudo mais, a gente, quando viu vocês falando, não, traga problema e solução, a gente pensou logo, não, bora pra redação aqui, impactos, e lá já segue pra conclusão os agentes. Então a gente foi pensando muito isso, porque pelo menos quando lança algo a gente tenta sempre associar algo do Enem, a gente tenta associar algo do vestibular. Isso foi muito bom, porque a gente trouxe um problema assim, uma solução assim, e isso ajuda muito no raciocínio. Vocês percebem durante como essa questão de levantamento de problema ajuda você em outras coisas? Sim, exatamente. É isso que eu falei lá no início. A ideia do empreender não é necessariamente sobre o empreender, é sobre solucionar problema, e isso ajuda vocês em outras coisas. Sim. Então a ideia do projeto é justamente essa. É bacana quando vocês conseguem perceber, sabe? Sim. É importante até. Não, muito legal. Inclusive, vocês já anteciparam, e aí a pergunta que eu ia fazer é vocês mesmos, né? No final desse nosso bloco. Mas eu queria ouvir o Iago um pouquinho sobre isso. Como é que ele enxerga? Que conexões ele consegue fazer? Se ele tem outras conexões além dessas que Giovana trouxe, entre os ganhos, né, que vocês estão tendo no projeto e como vocês conseguem lidar com os desafios do Enem e outros desafios, né, que vocês imaginam, inclusive, que vão enfrentar no futuro próximo. Sim. A parte que que mais me deixou imerso na ideia do Ideaton era que foge completamente da casinha de ter um script
que a gente não pode destoar, que era a startup. Então a startup a gente tinha etapa 1, 2, 3, 4 e 5 para seguir, não podia fazer nada diferente disso. Tinha um tema para começar e um tema para acabar. O Ideaton, ele estimulou a criatividade num nível absurdo. Isso gera a desenvolvimento de habilidades tanto de improviso quanto de você exercer a criatividade no intuito de criar o problema e de pegar a solução do problema. Você não tem um norte obrigatório, que ano passado não me lembro, mas era alguma coisa a ver com ecologia. Então todo mundo tinha a ver com ecologia. O Ideaton, ele fugiu dessa casa, então ficou muito mais difícil, porém eu achei simples, porque eu sou uma pessoa bastante criativa, então eu consegui, na hora que o orientador falou, a gente tem essas ODS aqui para vocês seguirem, escolhe isso daqui e monta a ideia, o problema e monta a solução. Eu já me juntei com o pessoal que eu tinha arrumado para fazer a equipe, e a gente, pronto, como era um grupo, eu sou o único terceiro ano no meu grupo, né? Então os outros 3 são do segundo, eles pensaram numa coisa, já eu pensei em outra. Eles pensaram mais no quesito da biotecnologia e eu pensei no quesito do contemporâneo que a gente vive aqui em Salvador, que é um problema bastante grande, ainda mais agora com as chuvas, os campos que é o tema que a gente finalizou escolhendo com a ajuda de André, o orientador, que foi os terrões, que são aqueles campos de futebol em bairros periféricos que eles não têm nenhuma assistência e acabam que durante o dia ninguém vai porque tá sujo, porque não tem nenhum meio de limpeza nem segurança neles, e à noite ele acaba virando lugar de perigo, não só de doenças, quanto os perigos noturnos em si, que se você ficar lá à noite é perigoso. Então a nossa ideia principal vai ser trazer a iluminação para esses postos, assim acabando tanto com a criminalidade que lá o problematiza, e acabar, como vai ter a luz, vai acabar de qualquer forma tirando pragas ou outros tipos de insetos que vai trazer doenças. Então vai sanar o problema daquele espaço ser inútil e vai trazer uma questão a mais de saúde, que eu já peguei da deles, que se os cidadãos que estão lá, eles já não praticavam esporte, então tinham séries de doenças que envolvem a não prática de esportes, eles vão começar a praticar os esportes por conta do campo, que vai ficar útil a partir da iluminação, vai virar um modo de socialização melhor, então as pessoas vão sair de casa, não vai ser algo, vão começar a criar novos laços, além de sanar, sim, as doenças, né? Foi algo que a mim foi criticado no meu artigo científico, de que eu tentei puxar muito para esses lados, né? Tanto da socialização do pessoal, de criar eu não sei a palavra, calma. De criar laços com pessoas novas e a saúde. Então é isso que eu tava arrumando com o pessoal da minha equipe. A gente tem que centrar em um só para não ficar algo vai para um lado, vai para o outro e não acaba sem fazer nada. Acaba que é um negócio que vai para os dois lados, mas nenhum finaliza. Então o Ideaton foi genial por isso. A gente não tem que seguir um script pronto, a gente tem a liberdade e o amparo necessário do orientador. Aí eu vou aproveitar a fala de Iago, porque assim, esse negócio do tema livre é uma coisa, viu, Iago, que eu tô há anos tentando implementar aqui, entendeu? Já vou deixar aproveitado aqui, pra deixar aqui, viu, André? Iago tá dizendo que é genial, vamos deixar o tema livre aí pro ano que vem também. Vamos avaliar, com certeza. Mas aí agora eu gostaria de que vocês pudessem então perguntar a Fernanda um pouco, né? Conhecer, de repente explorar mais um pouco da experiência dela, da trajetória dela, ou o que vier na cabeça a respeito desse tema que a gente está abordando aqui, que tem a ver com o empreendedorismo. Claro, Fernanda, no início aqui do podcast, ela deu início falando que teve uma leve esperança, assim, no Ideaton, quando ainda estava ali entrando no mercado de trabalho e tudo mais. Mas eu queria saber como floresceu esse sentimento de criar um Ideaton e, sobretudo, entrar em contato com uma escola e começar essa parceria. Ah, sim. Então, eu fiz um hackathon, né? Na verdade, não foi um Ideaton, foi um hackathon. A diferença do Ideaton para o hackathon é que no Ideaton você não programa. A ideia, a única diferença é essa. No hackathon você utiliza a ideia e a programação. Cria tipo um aplicativozinho, alguma coisa nesse sentido.
eu estou usando a ideia do Ideaton com vocês para que vocês não sejam obrigados a programar. Então, que vocês possam fluir as ideias sem que vocês sejam obrigados a programar. E aí, depois, se a gente precisar de alguma coisa de programação, a gente corre atrás. Mas eu quero que vocês fiquem livres para pensar, sem que a gente esteja obrigado muito nessa parte de programação. Mas sim, eu participei de um hackathon. E foi justamente nesse hackathon que eu tive a ideia da empresa, né? Junto com algumas amigas minhas. E assim, não foi exatamente a ideia que virou a empresa, mas foi um núcleozinho ali da empresa. Fui contratada na época pelo Senai Cimatec, né, daqui, por conta dessa ideia da empresa. Fui trabalhar no Cimatec Startups. Nesse Cimatec Startups eu comecei a trabalhar lá por um tempo, fiquei bastante tempo lá no Cimatec. E fui trabalhar no núcleo de educação empreendedora de lá do Cimatec Startups também. Lá da FIEB, né? Núcleo de educação empreendedora da FIEB. E trabalhei num projeto de agro. E de lá do projeto de agro me conheceram e eu fui contratada para implementar o Hub de Inovação do Senar Bahia, que é onde eu trabalho hoje. Eu sou hoje consultora de inovação e coordenadora de inovação do estado da Bahia do sistema FAEB Senar. Então hoje eu tenho essa outra função, então eu acumulo tanta função que eu já nem sei mais. Mais uma. Então, basicamente, além da empresa, hoje eu faço consultoria de inovação e trabalho como gestora do Hub CMA e consultora de inovação, coordenadora de inovação do Hub CMA e do sistema FAEB Senar. Pouquinha coisa. Pouca coisa. Uma coisa que eu acho pertinente também tocar é que é muito difícil para o ser humano que já está acostumado a seguir uma linha, você pegar algo que já aconteceu anos atrás e mudar bruscamente para o Ideaton. Como foi que a senhora conseguiu reagir a isso de mais de 50 adolescentes revoltados porque não é mais a startup e agora é algo novo, a gente vai ter muito mais trabalho, e a revolta deles que acabou na primeira live da startup que eu consegui acompanhar, teve uma rejeição absurda, que eu vi o pessoal criticando horrores. Como é que a senhora conseguiu administrar isso pra não enlouquecer? E como conseguiu convencer convencer a escola todo a mundo. mudar, entendeu? Bom, o seguinte, quando eu propus o Ideaton, a ideia era a seguinte: a gente tinha muito tempo fazendo o mesmo, né? Eu acho que tem um tempo de plantar e um tempo de colher. Não tinha mais como a gente ficar fazendo mais as mesmas aulas, falando mais da mesma coisa, se a gente tinha que evoluir, a gente precisava evoluir. Então, ou a gente iria com essas startups para um Venture Capital, pegar essas startups e ir para uma aceleração, e levar essas startups e ir para aceleração, e de aceleração ir para negócio. Não dava para fazer, nós somos um colégio, né? Ou a gente ia mudar de formato. Então, o que deu para fazer foi mudar de formato. Então, hoje a gente muda de formato para a gente conseguir abarcar, o interesse do terceiro ano, que precisava de menos tempo realmente para você estava puxado, e 2, as possibilidades que a gente tem diante do cenário que a gente tem. Então, assim, quem quiser realmente te embarcar no mundo empreendedor, vai comigo, sai comigo para fora e vai comigo fazer o Startup Adventure fora, como dá para fazer comigo a partir das bolsas de aceleração que eu estou propondo fazer fora. Vai fazer todo aquele projeto fora, como eu estou propondo, dando a bolsa de aceleração fora. E quem tiver afim de só fazer o tiro curto, divertido, vai fazer do mesmo jeito e vai ter o mesmo projeto. Agora a gente separa o joio do trigo, eu acho, sabe? De certa forma, vocês vão ter as habilidades, mas é verdade que algumas das soft skills que vocês ganhavam ao longo desse período também vão ser perdidas, porque nem tudo é só ganho. Algumas habilidades, né, a gente acaba perdendo com vocês não trabalharem. A gente tinha clube de debate, a gente tinha um monte de outras coisas aqui que a gente perde, né? Então, assim, tudo na vida tem prós e contras, né? Então, assim, sendo realista. Eu sou uma pessoa bem pragmática, Iago. Você vai me perguntar, eu vou responder na lata. Mas eu vou responder a verdade.
Não, é importante entender que a vida funciona assim, né? E uma das coisas que, né, que fizeram parte dessa nossa jornada de evolução desse nosso pensamento sobre o projeto, né? Porque assim, me lembro que essa nossa parceria, né, da Vexa com o CAT foi a verdadeira conspiração cósmica para que ela acontecesse. Porque na realidade eu já estava com uma proposta para a escola de trazer essa experiência daqui. Só que, da forma como eu pensava, eu digo, meu Deus, eu tenho que encontrar realmente alguém, né, um parceiro, né, que tope isso. Porque, de fato, é uma abordagem, está falando de inovação educacional, é uma abordagem bastante inovadora. E toda inovação ela vai gerar, no primeiro momento, né, um estranhamento, muitas vezes, um impacto e tal. Então, a gente entendia que tinha todos os riscos envolvidos no processo. Mas eu tinha que vender essa ideia, né, para a direção da instituição. Eu já tinha feito algumas tentativas, até que em um determinado momento, nossa diretora disse assim, não, agora vá. Agora pode. Vá, implante aí seu projeto. E aí eu comecei, então, a prospectar parceiros. E, quando eu falo conspiração cósmica, é porque essa pessoa que eu não tinha nem ideia onde eu ia encontrar, ela estava tão próxima, e eu não tinha me dado conta disso. Aí o que aconteceu? Ela teve. Você lembra? Isso é verdade, isso é verdade. Eu estava fazendo uma agenda de palestras. E aí eu estava fazendo uma agenda de palestras no CIEE. E aí dentro dessas palestras do CIEE, alguém falou assim, tem um colégio que eu dou aula lá no São Marcos. Vai lá dar uma aula para os meninos. E aí eu dei uma aula para os meninos crianças ali do São Marcos. E aí eu dei uma aula de educação financeira para os alunos infantis, criancinha mesmo pequena, eu tenho essas fotos até do hoje. Fundamental 1 mesmo. Fundamental 1, eu tenho até umas meninas me abraçando, eu tenho essas fotos até hoje, sabia, André? Um momento de nostalgia agora acontecendo. Fofo. Aí quando eu cheguei lá e dei essas aulas, tal, e ele me ligou, falou, vem cá, que eu queria falar dos alunos maiores. Engraçado que quando a pessoa falou, não, ela teve aqui uma pessoa, você começou a descrever, os meninos gostaram e tal, foi um trabalho muito legal com os meninos sobre. Aí eu parei e pensei, digo, olha, essa pessoa ela gosta de educação, senão ela não estaria aqui. Não é? E ter essa pegada aí que eu estou vendo que é empreendedora, eu digo, vou ligar para essa pessoa. E aí foi aí que eu fiz esse contato, não foi? Foi. E começamos a bater a um bate-papo, e o engraçado é que meu processo com o Fernando é de muita conexão, porque a gente começa a pensar e a coisa vai fluindo. A ideia, e é tudo muito rápido. Então, quem não está habituado com esse processo, às vezes fica um pouco... Porque a gente consegue, em muito pouco tempo, falar sobre muita coisa e fechar muita coisa. Né? E alinhar muita coisa muito rapidamente. E aí, foi nessa conversa que a ideia já começou a tomar corpo. E ela começou a dizer, olha, tem que fazer assim, tal, não sei o que, e eu dizendo como é que eu pensava e tal, qual era a minha expectativa em relação ao projeto. Péssimo, porque o André, ele é assim. Fernando, eu quero isso assim, assim, assado. Aí ele... acha que eu tenho que fazer pra 20 minutos. Ele acha que eu sou um gênio da Apple. E aí pronto, já comecei a dizer exatamente quais eram as minhas expectativas, ela começou a pensar e tal, e quando a gente viu já estava com a ideia desenhada, e foi na realidade uma realização assim para nós é algo que nos dá muita satisfação, porque a gente promover essa experiência para vocês, para nós é algo extremamente importante enquanto educadores, né? Porque a gente está trazendo de verdade para vocês algo que vai impactar o futuro de vocês. Né? Uma inovação, Então, e a gente tem André, quando a gente vê André, por exemplo, saindo do programa e voltando para o programa como mentor e cumprindo tudo direitinho e fazendo tudo lá. André, ele conseguiu uma vaga de estagiário lá em física por conta do programa. Ele apresentou todos os o Agile que ele apresentou, que ele aprendeu no projeto, tudo que ele aprendeu no projeto, ele conseguiu a vaga, ele conseguiu várias coisas por conta do projeto, ele hoje é mentor do projeto, então assim, poxa, a gente olha isso, a gente vê o quanto valeu a pena, sabe, e a gente olha, a gente fica super feliz, a gente vê Coutinho, por exemplo, entrou super rápido na faculdade, a gente vê a oratória dele quanto melhorou. A gente teve uma aluna, Maria Clara, ela era super envergonhada, ela me pediu, mandou uma mensagem, ela nunca apresentava. Lembro dela. Ela mandou uma mensagem, por favor, você pode me treinar, porque eu queria muito apresentar esse projeto especificamente. E eu não consigo falar em público, e foi por causa de Maria Clara que a gente fez o clube de debate.
E aí a gente tinha o clube de debate para Maria Clara poder falar. Então eu fiz o clube de debate para todo mundo, para que ela pudesse aprender a falar em público. E ela apresentou o projeto dela. O próprio Caio, que você falou mais cedo, foi Caio que me disse, né, que pela primeira vez na vida ele se sentia líder de verdade. Porque se ele não fizesse uma coisa na startup, dava muito BO. Então, assim, não era como se ele tivesse um líder de nome de papelzinho. Ele precisava muito fazer, porque ele percebia como era trabalho em equipe de verdade. Então, assim, é diferente pra gente, é um projeto realmente que mexe com a gente, porque a gente vê vocês engajados, a gente sabe que isso aqui, ensinar isso aqui a vocês, impacta muito na vida de vocês. Vocês não sabem, vocês podem até não saber, mas no futuro vocês vão usar isso. Sim. Vocês usam, sabe? E aí isso deixa a gente tão apaixonado, tão fissurado por esse projeto. É verdade. A gente tem vários cases aqui, mas continue. Não, eu ia falar porque a gente percebe o quanto que mexe com a emoção do estudante, né? Tipo, a gente passa por uma série de coisas durante o nosso ano letivo e tudo mais. E quando chegou a Ideatom, que a gente senta assim, no caso, algumas pessoas que não colaboram tanto, mas as pessoas que colaboram, a gente consegue fazer um projeto legal, sentam, jogam as ideias na mesa, botam todas as cartas e a gente pensa, pô, o quanto que aquilo é legal, aquele momento é legal, sobre você dar uma ideia e ver que todo mundo tem uma perspectiva diferente. E colocar isso, juntar tudo em uma problematização, isso é muito interessante, isso é muito legal, porque, como o Iago falou, ele é um cara super criativo. Então, tem pessoas que não são tão criativas, mas a gente se empolga com a criatividade dos outros e aí começa a idealizar um monte de coisas. E isso mexe com a emoção da gente, porque, como eu falei que a gente passa por uma série de coisas, a gente passa por muita pressão. Então, o Ideatom chegou assim pra dar uma quebra de emoção, assim, pra você ficar um pouco leve com isso. Principalmente com a startup, a gente fica, como a gente falou, a gente ficava muito preso. Então a gente ficava, meu Deus, não, tem que seguir tudo direitinho, a gente tem normas e tudo mais. Quando chegou a Ideatom, a gente, não, pera, a gente só vai trazer problemas e soluções e vão ter brincadeiras, vão ter outras coisas. Isso dá aquela leveza do vestibular, sabe? Dá aquela leveza do fim de ano, principalmente terceiro ano que a gente sai, meu Deus, vou sair desempregado, e aí a gente fica, meu Deus, tô morto. Então, vocês vão sair universitários. Sim, ok, desculpa, mas aí a gente sai. E isso é muito legal, porque mexe com a nossa emoção. E uma coisa que eu achei muito interessante também, o orientador André, quando ele passou lá as atividades do Ideatom e tudo mais, acho que foi na última pergunta, não me lembro, no documento tinha lá dados. Aí eu falei assim, não, peraí, dados estatísticos. Aí eu mandei mensagem para André, pelo amor de Deus, como é que eu vou conseguir dados estatísticos de desvalorização da musicalidade aqui em Salvador? Pelo amor de Deus, me help. Ele, calma, vamos ver aqui o documentário, toma esse documentário, olha os dados que tem aqui. Então, esse negócio de dados também foi muito legal, porque dá realmente para comprovar que aquele problema existe e que dá para solucionar. E quais soluções nós temos que pegar, entendeu? Isso é muito legal. Eu acho que é exatamente isso. A gente precisa entender a tríade que a gente fala lá, quando o André fala nas mentorias, né? E a gente tem um problema, mas esse problema existe? Existe. Mas por que ele existe? Quem está dizendo que ele existe? Vamos ter dado para comprovar esse problema. Sim. E onde é que estão esses dados? Aí a gente vai pegar esses dados. Então, assim, quem são as pessoas que vivem esse problema? Então, a gente vai pesquisar ao redor quem são essas pessoas. Vamos empatizar. O que é que essas pessoas ouvem, o que elas vivem, o que elas sentem. Então, é um problema de verdade para elas? Então, se é um problema de verdade para elas, é um problema. Então, a gente tem que resolver. Então, como a gente vai resolver? E aí já começa a solução. A gente fez a solução, leva para essas pessoas. Essas pessoas acham que essa solução é válida para elas, validação do problema. Olha como tudo vai fazendo sentido da startup. Sim. Entendeu? Então, aquilo tudo que a gente aprendeu de startup é o que a gente vai usar no Ideatom. Só que a gente vai usar num tiro curtinho. Sim. E isso é bem mais leve, deixa a coisa bem mais suave. E você falou mais cedo que a gente, quando teve a ideia pegar o problema e a solução, você falou da redação, impactos, aí já faz a conclusão. Essa parte de dados do documento é, de qualquer forma, coisa pra redação. Sim. E na hora que eu vi isso, meu Deus do céu, eu tô aqui, mas eu tô estudando pra redação também. Pra redação também, exatamente. É algo interdisciplinar, então ajuda bastante. E realmente foram dados, pelo menos da minha equipe, desculpa te interromper,
mas foram dados à minha equipe que eu realmente poderia usar numa redação, entendeu? E Sim. o nosso professor de redação, Márcio, ele sempre fala, não, dado é muito importante para mim. Dado na redação, você ganha a sua competência Diferencial. aumenta e é diferencial. Então isso foi muito legal. Que sempre foi o que vocês usaram. Mas como é que tava tão longo o perfil, que sua jornada, que vocês já estavam assim, ai, não sei se é isso, mas... Sim, Agora deu vocês tudo estão certo, vendo. sim. Não, é muito legal ouvir isso. Eu acho que acertamos, né? Agora acertamos. Na mudança. Ouvindo vocês assim, ficar muito feliz, porque exatamente era isso que a gente queria. Isso. Né? Era fazer com que vocês, de fato, vivessem uma jornada que definitivamente vocês conseguissem fazer essas conexões que a gente queria que vocês fizessem, como vocês demonstraram aqui lindamente. Foi. Viu? Então, inclusive, esse podcast ele tem que ser assistido por muita gente, para poder a galera, de fato, né, eu acho que sair, depois que assistir, sair de fato com uma visão diferente, transformada, né, do que esse tipo de experiência pode trazer para a gente, né, de ganhos em termos de aprendizagem. Mas eu gostaria de trazer também uma questão que é o seguinte: muitas escolas, já que a gente está falando, né, de processo de inovação aqui, e exemplificando, né, com o Ideaton e com a jornada de inovação, com startups. Fernanda, o que você, né, falando agora para, né, os nossos ouvintes e muita gente, inclusive, que está na educação, né, que tem o desejo de inovar, mas que sempre, assim como nós, em algum momento também, tivemos, né, muita insegurança de exatamente saber como, né? Aí eu queria que você trouxesse, né, para essa galera, assim, um conselho, né, de como essas escolas, como essas instituições, de fato, podem oferecer, né, esse tipo de oportunidades, né, para inovar no ensino, tendo o empreendedorismo como o grande vetor, né, de inovação e de valorização da aprendizagem. Bom, eu acho que é querer e começar, sabe? Todo caminho começa com você explorar a parte de empreendedorismo, principalmente na parte de idear com os alunos, de pensar em soluções utilizando casos e cases, sabe? Todo o ensino é transversal, então tudo utilizando cases. O empreendedorismo é transversal, então ele passa por todas as temáticas, como eu falei mais cedo, passa por todas as matérias, ele é transversal de todas as matérias. Então eu acho que trazer a matéria de empreendedorismo só soma para o colégio, porque ele pode trazer um ensino mais dinâmico, pode fazer, como vocês falaram agora, tá dinâmico. Eu estou percebendo que dá para fazer a redação mais dinâmica. Eu posso fazer, talvez, assim, imagine você pensar no estudo de química, vocês trazendo assim um produto de química, e vocês estudando sobre ele, e aí de repente você está estudando sobre o produto de química, e aí começa a vender ele, está estudando matemática junto. Olha que coisa mais dinâmica. E tudo isso é um estudo de caso que dá para você fazer com empreendedorismo. Então, assim, eu acho que não é pensar numa matéria de empreendedorismo, é entender como isso pode se transformar o ensino numa coisa transversal. Porque enquanto a gente segmenta as coisas, a gente não entende como aquilo pode ser mais simples. Eu posso falar de mim, de matemática. Eu achava a matemática super complexo no meu colégio. Eu achava que aquilo era difícil. E eu não entendia para que eu usava. E aí, quando eu entrei em economia, eu fui fazer cálculo. E eu achava que eu ia ser uma péssima aluna de cálculo, porque eu não era tão boa assim de matemática. E aí eu fui fazer a minha matéria de cálculo. E aí eu comecei a olhar assim: não, porque meu professor, não, porque o cálculo é utilizado para isso. E aí quando eu comecei a ver a questão e para que eu ia utilizar aquele cálculo, e aquilo começou a fazer sentido para mim, eu comecei a fazer, minha cabeça explodiu. Eu falei: caramba, então isso aqui é para isso. E aí eu virei monitora de cálculo. E se eu me contassem no colégio que eu ia ser monitora de cálculo, eu ia ter dado risada da cara da pessoa. Eu era péssima de matemática. Então é isso, quando você utiliza a aplicabilidade na matéria e aquilo começa a fazer sentido, você traz mais interesse na matéria. Então eu acho que o empreendedorismo é isso, entendeu? Não só empreendedorismo, traz outras coisas, traz indústria criativa, traz robótica, traz outras coisas. A gente está num mercado que não dá mais pra gente ficar quadrado, não. Tem muito mais coisa por vir. As novas profissões estão aí, não tem o que se fazer. Então, assim, a gente está falando de novas habilidades no futuro. Eu tenho feito muita palestra com relação a isso. Principalmente, sou contratada para fazer palestra o tempo todo em relação a isso, sobre as novas profissões.
e sobre as novas habilidades. E muitas delas não estão nas faculdades. Assim, eu não tô querendo com isso destruir faculdade não, viu, gente? Mas eu tô falando de verdade que a gente precisa preparar os jovens para o que tá vindo aí. E o que tá vindo aí exige novas habilidades. Sim. Usando do gatilho da pergunta que a André falou, e a senhora respondeu, querer e começar. Como agora a gente não tem mais o script, 1, 2, 3, de etapas para você chegar no final da startup, uma dica da senhora, que já é uma pessoa com várias formações, que tem diversos projetos iniciados e finalizados com bastante êxito, impecáveis, uma dica da senhora para começar, o principal trigger para iniciar um projeto. Quando começou, eu vi que muita gente de outras equipes vieram falar comigo também. Eu não sei o que fazer. Quando a gente não tem uma delimitação, são muitas opções. O que a senhora usa de principal gatilho para... Uma coisa que eu uso sempre, eu vou dar uma dica de ouro aqui, viu? Dica de $1 milhão. Tem uma coisa chamada Canva de projeto. Eu sempre, quando eu tenho um brainstormzão, eu escolho uma ideia, eu tenho uma coisa chamada Canva de projeto. Tipo, vocês lembram quando vocês usavam Business Model Canvas? Sim. Só que não é um Business Model Canvas, é um Canvas de projeto. Eu sempre, quando eu escolho, eu faço meu brainstorming, e aí eu pego a minha ideia central, eu jogo no Canva de projeto, porque ele sempre delimita a minha ideia, eu sempre uso. Eu tenho vários impressos do meu lado. Acho que a senhora já falou sobre isso Eu comigo. tenho vários impressos do meu lado do meu trabalho, juro por Deus. Quando alguém chegar no meu trabalho, não sei o que dizer que eu pego impresso, prego um Canva de projeto. Mais simples. É mais simples. Eu tenho várias e eu uso até hoje. Eu tenho vários impressos do lado. E André sabe que na minha sala tem uma parede desse tamanho Gigante, pra velho. riscar. Pra riscar, Meu Deus. E a gente participou de uma reunião lá que eu só ficava olhando assim, meu Deus. E eu riscando. O pessoal fica Não, sem não. entender nada. Fica, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Ali são as ideias fervilhando ali, ó. E aí você tem que, não pode perder nada. Tudo é importante, né? Então, é engraçado que quando a gente conversava, ela e um parceiro nosso, não é? Riscando. Escrevia. Então, assim, é uma experiência muito legal, porque, assim, é muito dinâmico o processo, né? Exatamente, isso eu acho que é algo muito legal da experiência. É mostrar como é que a gente pode, né, assimilar novos processos de criação, né, de sistematização, né, e tudo isso dentro de uma dinâmica em que você se estrutura de uma forma muito criativa, porém muito consistente. Né? Essas ferramentas elas trazem muita consistência no processo de pensar, né, que é algo tão valorizado no mundo de hoje, né? Então, assim, é muito legal. Inclusive, eles vão conhecer a minha sala, né? Ah, vocês vão, olha, Vamos conhecer a Vão. Vamos. hoje fizemos uma visita técnica lá junto com a Gabriela e ela vai distribuir um bocado de imagens aí do local. Vocês vão gostar, que é um local super bem transado, entendeu? O último bem... dia vai ser lá no hub onde eu trabalho, então vocês vão conhecer a minha sala. Ai, que legal. Vou deixar meu nome lá. Eu Pode vou deixar, riscar seu nome na vou minha deixar parede. uma cartinha. Nana, me Pronto. chama. Chama. A gente pode até deixar, viu, se você permitir, viu, deixar lá o muro usar o seu painel pra galera assinar De muro lá. de lamentações. Pra gente fotografar e dizer assim, eles estiveram aqui. Só os filhos que vão Só assinar os lá, filhos, só os filhos. Suas filhas, né? Ixi, vai ser uma ciumeira etada, viu? Mas, galera, assim, muito feliz com a participação de vocês, viu, Fernanda? Agradeço. Eu agradeço, assim, imensamente a sua colaboração, sua parceria de sempre. Eu Não que é? agradeço. É interessante que, né, nós formamos, né, o pai e mãe, não é, dessa ideia do projeto e durante, né, desde 2020 para cá, a gente foi meio doido porque a gente lançou isso na pandemia, não foi? Verdade. Mas a gente tem muito disso, a gente vai, entendeu? E aí... Isso que você disse é maravilhoso, porque me perguntaram o que é preciso para inovar. Eu falei, arregaça a manga e vai, esses dias. Agora você falou isso. Pronto, então o lema é esse. Então, assim, muito feliz, viu, Giovana, Iago, assim, pela contribuição que vocês deram para esse bate-papo aqui. Eu acho que foi muito legal, muito esclarecedor. Né? Vale a pena a nossa audiência, né, que nos acompanha aí nas redes sociais também, assistir todo esse nosso podcast, porque assim vão ser muitos insights, muitos esclarecimentos, muitas ideias, né, que certamente surgirão a partir do que a gente está conversando aqui. E agradecimento pela oportunidade da gente estar aqui, Sim. não só falando, como aprendendo e
E pegando as dicas de Fernanda, é importante para essa reta que já está quase no final, para ficar o tiro curto, vai claramente ajudar um monte pra gente e pra quem assistiu o podcast também, né? E outra coisa é porque por exemplo, é muito legal a gente ter esse recurso, a gente valorizar esse recurso que nossos pais estão dando para essa educação e a gente ter acesso a isso tudo. Porque, por exemplo, tem gente que não participa das reuniões e eu acho que vai ter muita gente, meu Deus, como assim? Eles estão enxergando tudo isso em uma aula de Ideaton, em uma aula de startup. Então é muito importante, porque pelo menos nós dois somos pessoas que a gente sempre participou de startup, a gente sempre participou de todas as aulas assim, Ideaton, fazendo todas as atividades. Então foram recursos que a gente conseguiu aprender diante a essas aulas, o que a gente conseguiu absorver dessas aulas. Vamos ter pessoas, entendeu? E são pessoas que não valorizam. A gente está tendo acesso a esses recursos, a gente está tendo acesso a essa educação. E é muito importante para o estudante, sobretudo estudando em uma escola particular, e tem que dar acesso a esses recursos e não dá a mínima. Isso é muito revoltante. Então, a gente tem acesso a isso, a gente está conseguindo aprender, a gente consegue absorver o conteúdo, a gente consegue transferir para outras áreas de educação e muita gente não enxerga isso. Isso chega a ser muito chato, entendeu? Então, é muito legal vocês estarem puxando a gente para falar sobre isso, para vocês se sentirem até tranquilizados, porque tem pessoas que vão sair sabendo coisas a mais, entendeu? E a gente tá valorizando. Exatamente. Além de ter o diferencial, óbvio que não é gabando a gente, porque por mais que nós sejamos filhos de Fernanda, a gente é os preferidos, é muito legal porque são visões diferentes, entendeu? Então, por exemplo, vão ter pessoas que vão falar, eu não vejo isso como você tá vendo. E eu falo, não, eu vejo isso porque eu participei das aulas e eu enxerguei isso. E Fernanda, ela acompanhou os meus processos, André também acompanhou os meus processos com startup, nossos projetos, que eu achei legal, né? Eu achei legal o nosso projeto. Então, foram pessoas que tiveram um desempenho maior, posso falar isso, tiveram um desempenho maior pela atenção dada a essas aulas, entendeu? Muito legal. E mais uma vez, assim, muito feliz, né, com o que vocês trouxeram pra gente como Devolutiva, né? A gente que fica aí nos bastidores pensando, né, esses processos de inovação. E dizer assim, que é um compromisso nosso, né, institucional, de que a gente vai buscar os melhores recursos para oferecer a vocês o que a gente pode entregar de melhor. Sim. Né? E a nossa parceria com a Vexta, ela foi algo realmente muito disruptivo, né? Porque pela primeira vez, né, a escola em 45 anos viveu uma experiência de você trazer uma outra empresa para co-criar com a gente um projeto que está rodando aqui dentro da escola, né? Com metodologia adaptada ao contexto, né? A idade de vocês, ao universo de vocês, só que falando de coisas muito importantes, muito complexas, né? Só que tentando traduzir isso em metodologias, em uma linguagem extremamente, né, atraente para que vocês possam, de fato, se apropriar dessas ferramentas, desses recursos, como você trouxe, e usar isso na vida. Isso. Então, assim, muito legal. E tenho certeza, assim, que cada pedacinho dessa metodologia tem, assim, muito do meu coração, muito da minha vontade de fazer acontecer, fazer dar certo com vocês, porque eu sou mãe, né? E quando eu tenho um menino e uma menina, quando eu vejo vocês, eu vejo meus filhos, eu vejo vontade de meus filhos estarem aí no lugar de vocês, aprendendo, construindo, criando. Então, assim, a gente não faz nada pra... E é muito verdade isso. Quando eu construí meu primeiro projeto de educação, foi pensando na minha filha e no meu filho. Foi educação financeira para criança. Então, assim, eu faço pensando neles, pensando no futuro que eu quero deixar para eles. Então, assim, quando eu faço pensando no que eu gostaria que eles consumissem. Então, assim, tenho certeza que tudo que eu faço assim com o maior amor do mundo. Eu faço estudando muito, eu estudo o tempo todo, não deixo de nunca me atualizar. Com certeza, né? Que eu acho fundamental. Eu tô aqui fazendo data science hoje, né? Depois de velha. Mas é isso. Isso aí. Então, pessoal, chegamos ao fim, né, de mais um episódio, né, de podcast. Gostaria mais uma vez de agradecer as presenças de Fernanda, de Iago e de Giovana. E pedir a vocês que nos acompanhem nas redes sociais e compartilhem, tá certo? Esse conteúdo.
né, que foi produzido com muito carinho, justamente para poder levar mais conhecimento, né, mais inovação, mais motivação para aqueles que nos acompanham, tá certo? Desejo a todos assim um forte abraço e até a próxima.